Vamos conversar com o professor Michel German, ele é historiador, ele é estudioso do Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ. Professor, bom dia, bem-vindo aqui. Desculpe o meu atraso aqui, a gente estava tentando estabilizar a conexão. Eu convidei o professor, pedi para convidar o professor, por quê? Para que ele possa nos explicar essa confusão que é feita aí entre o neopentecostalismo brasileiro, né, pelo menos esse pessoal da teologia da prosperidade, e os judeus, porque nós tivemos, professor, o Fábio Weingarten, quando se apresentou para a CPI anteontem, falou que ele é judeu, mas ele se orienta com o Malafaia e vai nos cultos do Edir Macedo. Eu queria entender isso. O senhor pode nos explicar? Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia a vocês, obrigado pelo convite. Se vocês me permitem, eu só queria colocar um pouquinho a colher nessa história das vacinas. Claro, fique à vontade. Tem uma dimensão ideológica aí, tá? Eu acho que entender o bolsonarismo com uma mistura de interesses táticos e erros, etc. e tal, é não entender o bolsonarismo. Tem uma dimensão ideológica que vê a vacina, tanto quanto acontecia na extrema-direita norte-americana, como uma espécie de avanço em direção à saúde pública. E o Bolsonaro e essa nova extrema-direita é contra a saúde pública e a favor de remédios milagrosos. O que está acontecendo na CPI vai mostrar isso, que a prioridade foi em relação a remédios milagrosos e não a saúde pública universal, que dá nojo para essa extrema-direita, né? Ô, professor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Eu estava falando sobre dolo e culpa aqui. Me parece, posso estar enganado, que é uma ação dolosa. Tem o sentido de impedir que as pessoas se vacinem? É a materialização do movimento antivacina, é isso? É um pouco mais do que isso, Fábio. Eu acho que a gente está falando sobre uma perspectiva realmente de produção de resistência àqueles que sobreviverem, não é? Você está falando do Pisciani, enfim, né, falando sobre médico, etc. Eu, como sou do Núcleo de Estudos Judaicos, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado quando eu vou tratar de conceitos que lidam, por exemplo, com o conceito de genocídio, né? Vamos lá, quer dizer, tratar de genocídio é uma coisa muito séria para quem lida com estudos do Holocausto. Mas vamos entender o que está acontecendo. Está acontecendo uma campanha contra a vacinação, está acontecendo uma perspectiva deliberada para que as pessoas não consigam se vacinar, tem uma campanha aberta para que haja volta à normalidade sem que houvesse o controle da pandemia, e nesse sentido o Estado ele funciona como alguém que tenta garantir a morte e não a vida. A gente está falando de genocídio. A gente está falando de... Bom, está com a palavra um historiador que estuda os movimentos judaicos, a cultura judaica, os incidentes da história, e ele está afirmando que isso é um genocídio, gente. É gravíssimo. Você sabe acho que a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome, porque senão a gente... Entendeu? O que aconteceu com a vacina é um crime ideológico que acreditava na possibilidade de manutenção de vida dos fortes. Não é? O que está acontecendo agora, quando a gente está vendo com as vacinas, tem a ver com a possibilidade de uma perspectiva de seleção natural. A gente está falando de uma política genocida. E se a gente não chamar as coisas pelo nome, a gente não entende que o nosso presidente da República tem perspectivas fascistas e nazistas, eu posso falar sobre isso depois, dirigindo as suas perspectivas políticas. Agora, não é assustador, professor, o senhor vê os oficiais, boa parte dos oficiais das nossas Forças Armadas, atrelada a esse projeto, né, tentando blindar um general que se serviu ao papel de obedecer ordens de um capitão e fazer a atrapalhada que fez, né, ou não foi nem atrapalhada, como o senhor disse, foi deliberado por uma questão ideológica, e não querer responder por esse crime. Quer dizer, como é que a nação fica quando o senhor tem todas as PMs, boa parte, sei lá, das PMs apoiando esse governo, você tem as milícias e tem as Forças Armadas atreladas e governando o país, né? Porque quase todos os cargos do primeiro e segundo escalão estão na mão de oficiais das Forças Armadas. E aí, quando o general responsável pelo descaminho que foi feito na saúde brasileira não quer ir depor, não quer se explicar, né? E nós temos aí 430 mil mortes. Não é brincadeira isso. Aí, Florestan, você está me jogando para uma outra questão, que é a questão das milícias, não é? Cabos, capitães. Há na história
setores das Forças Armadas, né, dos exércitos do mundo, que acabam seguindo ordem de suboficiais, porque, na verdade, o Bolsonaro é tenente, né? Ele virou capitão depois que ele recebeu baixa, por motivos que vocês sabem muito bem quais foram. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma quebra de hierarquia clara e há uma subversão da própria história das Forças Armadas brasileiras, um elemento fundamental de normalização, de modernização do Estado brasileiro, a partir do momento em que ele segue a linha de um desclassificado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não sou dessas famílias que o Panuzzi falou, mas uma dessas famílias do Rio de Janeiro, sem que haja crítica em relação a elas, não consegue produzir um controle dessas figuras. As milícias são muito importantes historicamente em perspectivas fascistas, inclusive no nazismo. A dimensão paramilitar é um elemento fundamental para a manutenção da ordem deles, da hierarquia deles. O exército, que agora parece que há rupturas graduais dentro dele em relação ao Bolsonaro, mas vai ter que explicar-se a história, vai ter que explicar por que virou uma força paramilitar frente ao governo que quer, por exemplo, quebrar o monopólio das armas, né, da segurança pública nas mãos do Estado. A gente está falando da reprodução de um quadro típico de quadros fascistas e de extrema-direita na história do século XX. O século XXI do Brasil vai ser um bom elemento de pesquisa sobre como isso foi possível se reproduzir aqui. Professor, vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Estamos ouvindo, Beli. Estamos sim. Probleminha de áudio aqui, eu fiquei na dúvida se vocês estavam me ouvindo. Está tudo ótimo. Bom dia, obrigada por esse nosso convite. O senhor estava falando que a gente precisa dar nome às coisas, né? É preciso nomear corretamente, né? Então, o senhor falou da questão do genocídio. E eu queria saber, então, se a gente pode dizer que a gente está sob um governo fascista. A gente está sob um governo que tem elementos fascistas claramente dentro do seu sistema de poder. Inclusive, a estética do bolsonarismo ela é uma estética que dialoga profundamente com o nazismo e não só com o fascismo, né? Dizer que esse governo todo é fascista é um exagero, mas dizer que tem elementos profundamente fascistas e que estão no centro de decisão do governo Bolsonaro é correto. Muito boa resposta. Eumano? Fábio, eu tenho que responder a tua pergunta, né? Que é a pergunta do... Professor. É verdade, mas peraí, deixa eu ver o que o Eumano quer, professor, porque eu fico atropelando eles aqui, depois eles ficam bravos comigo. E o Eumano é de Iturama, o Eumano tá numa situação terrível perante a grande Uberlândia hoje. Então vou dar vantagem aqui para ele. Vai lá, Eumano. Não, está fechado seu áudio, mano. Está fechado o microfone. Vou abrir aqui. Desculpa, eu abri. Desculpa. Bom dia, professor. Na verdade, eu estava querendo entrar no assunto inicial aqui do convite ao professor. É que eu estou vendo aqui a notícia dada aqui pelo nosso companheiro aqui, Jamil Chad, de que não houve acordo entre o governo brasileiro com os israelenses em torno do spray nasal. Isso é uma novidade de hoje. Então, já entrando aí no contexto da nova... Eu ia, na verdade, era alertar que tem essa novidade sobre esse assunto, para a gente entender um pouco aí toda essa relação com Israel e essa relação com o judaísmo aí entre os neopentecostalistas brasileiros, só para acrescentar aí esse dado aí a respeito desse assunto. Tem tanta coisa atrás dessa sua pergunta que eu não sei nem por onde começar. Primeiro, não tem acordo com Israel por conta do spray, porque não tem spray, né? Isso tem que ficar claro. Quer dizer, eu tenho alguma entrada, assim, eu falo hebraico, escuto notícias de Israel com bastante frequência, ultimamente, mais do que eu queria. E eu acho que durante 1 ano e meio eu tenho escutado uma vez a história do spray, dizendo, olha, está começando aí pesquisas com spray. Depois disso, nunca mais eu escutei. Então, não tem spray, né? Eu fico brincando que é uma espécie... A viagem para Israel foi uma espécie de... Não sei se vocês se lembram aquele seriado Ilha da Fantasia, em que as pessoas tinham um sonho e viajavam, eram recebidos por um cara grande, por um anãozinho, tatu, e disseram, bem-vindos à Ilha da Fantasia. Foi mais ou menos isso. Quer dizer, eles tinham a impressão, e provavelmente tem coisa também por trás disso, mas tinham a impressão de que conseguiriam um remédio milagroso vindo de Israel e que poderia salvar a vida dos brasileiros por conta... E que, na verdade, era tudo parte de uma imaginação deles. Foram mal recebidos em Israel, fizeram um comentário racista ao lado
do ministro das Relações Exteriores, que até hoje é mal digerido por eles. O nosso antigo ministro das Relações Exteriores falou que Israel usaria a população brasileira para servir para fazer provas com tal spray, porque a população brasileira é mestiça, como Israel não fosse mestiço. Israel é um país absolutamente miscigenado em termos raciais. Teve um certo desconforto. Não tem essa história de spray. É mentira, é falso. É uma produção ideológica para resolver o público interno do bolsonarismo, que, vamos falar a verdade, não são só os neopentecostais. Eu estava escutando vocês falarem dos pentecostais e o descolamento do bolsonarismo. O que há entre os pentecostais, e principalmente os neopentecostais, é uma revolução de pequenas igrejas, não é? Os grandes pastores estão perdendo o controle sobre o seu público e se vocês vão para as periferias do Brasil, vocês vão perceber que há igrejas que vocês nunca ouviram falar os nomes, que essas igrejas são, na verdade, rachas das grandes igrejas, e é isso que vai permitir que o Bolsonaro perca o controle desse público. Agora, não é só os pentecostais que funcionam no discurso bolsonarista. Tem 4 grupos, né, que eu acho que são fundamentais ser entendidos para entender o Israel imaginário, o judeu imaginário e o bolsonarismo. O primeiro grupo são os neopentecostais, que são vistos como uma espécie de manutenção de uma ordem espiritual. Os judeus são percebidos, e aí está a resposta à primeira pergunta, como uma espécie de manutenção de uma suposta civilização judaico-cristã. Os judeus não existem enquanto modernidade, eles são resistentes do reino de Judá, né? Então, é por isso que Weingarten se converteu a essa perspectiva judaico-cristã, e se converteu na CPI, dizendo: eu sou judeu, porém vou visitar os pastores tais e tal. Tal qual o próprio assessor especial das relações internacionais, Felipe Martins, falou: sou judeu, porém cristão. A lógica é uma lógica não histórica, é uma lógica vinculada ao reino imaginário da Judéia. Então, sei lá, o reino de Salomão, o templo de Salomão citado por Weingarten. Weingarten falou muita coisa importante ali, né? Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda é um país armado. Israel é visto por eles como um país armado, um país onde as armas são liberadas, todo mundo atira em todo mundo, Velho Oeste. Essa é a segunda Israel imaginária. A terceira Israel imaginária é uma Israel hipercapitalista, hiperliberal, que não tem nenhuma perspectiva de controle do Estado na economia, não tem distribuição de renda, etc. e tal. É um país hipercapitalista e onde a grana fala. É o seu terceiro Israel imaginário. E o quarto Israel imaginário é o Israel branco, da branquitude, que serve como um muro de defesa contra o Oriente. Esse é o quarto Israel imaginário. Eventualmente estão juntos, né? Você tem aí sobreposição de um para outro. Mas são essas 4 perspectivas que garantem, por assim dizer, a compreensão do núcleo duro do bolsonarismo e a perspectiva da Israel imaginária, que é fundamental nos grupos de apoio do Bolsonaro. Olha, professor, eu tenho aqui 2 questões para o senhor. Primeiro, eu vi o senhor lá no Guga Noblar, achei espetacular. Já rolou, nem sabia. Não, eu tenho acesso privilegiado a certas informações. Vou tocar numa questão que o senhor vai tocar lá, que é o seguinte: aquela história de botar a suástica ao lado da bandeira de Israel. Como é que é isso? Como é que funciona? Segunda coisa, vou aproveitar já essa pergunta e perguntar para o senhor: é fácil entender que o governo Bolsonaro e os bolsonaristas apoiem, de certa forma, certas, digamos assim, cunhas intelectuais ou cunhas ideológicas do movimento sionista. Mas eu não entendo os judeus apoiando o governo Bolsonaro justamente por essa semelhança que o senhor falou com o nazismo, essa proximidade clara com o fascismo. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Não o movimento daqui para lá, de lá para cá. Sim, a segunda pergunta antes da primeira. O nazismo não é pedagógico, não é? Quer dizer, a história não ensina lições, não é? Infelizmente. A gente poderia dizer que se a história ensinasse lições, a gente não estaria vivendo muitas das coisas que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo. A história existe para ser revivida, né? Isso é uma tragédia que nós, historiadores, temos que aprender a conviver com ela. Nesse sentido, o Bolsonaro
cometeu uma estratégia muito bem sucedida. Quer dizer, Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, voltando a falar sobre Rio de Janeiro, Bolsonaro entra na política carioca como vereador pelas mãos de uma figura importantíssima, chamada Wilson Leite Passos. Vocês se lembram dessa? Né? Que é um nome do integralismo, inclusive com perspectivas antissemitas claras. Bolsonaro é um seguidor do Wilson Leite Passos, não é? E aí, com o tempo, né, a política de Bolsonaro é basicamente a política de se vincular a núcleos muito específicos das Forças Armadas, do suboficialato, e, eventualmente, elogiar Hitler. Quer dizer, a gente tem um presidente da República que, durante várias vezes na sua carreira política de deputado federal, eu rio porque, né, elogiou Hitler. Assim, foi a favor de que Hitler pudesse ser um tema elogioso nas provas do Enem, falou de Hitler como bom general, cita negacionismo do Holocausto, né? Essa é a carreira do Bolsonaro, não dá para tirar isso dele, né? Tá lá. E aí, quando ele começa a caminhar em direção à perspectiva de presidente da República, ele começa a produzir, a partir de mudanças que ocorrem no cenário internacional e também, provavelmente, de gente que está discutindo com ele a estratégia da campanha, ele começa a promover uma higienização da sua imagem. Ele começa a tentar se desvincular dessas perspectivas, não é? E aí ele começa a ir para Israel, vai no Museu do Holocausto, super desconfortável, você pode ver pelas cenas que ele está super desconfortável, volta para cá, começa a falar com uma certa direita judaica que está incomodada com os governos do PT, tenta falar na Hebraica de São Paulo. A primeira resistência popular que aconteceu no Brasil ao bolsonarismo foi na Hebraica de São Paulo. Depois vai na Hebraica do Rio. O primeiro movimento popular contra Bolsonaro aconteceu na porta da Hebraica do Rio. Você se lembra dessa? Mas tem uma questão, quer dizer, o judeu no Brasil é brasileiro, né? E a classe média brasileira votou no Bolsonaro. O judeu vota no Bolsonaro. Se você fizer um recorte, você vai perceber que um governo islamofóbico, como o governo Bolsonaro, que fala várias vezes sobre questões muito mal formuladas sobre Islã e tal, a classe média islâmica votou no Bolsonaro. Tem um Datafolha de 2018 mostrando sobre isso. O judeu brasileiro vota mais igual ao seu vizinho do que a perspectiva ideológica que ele deveria votar, né? O judeu brasileiro vota mais igual ao seu vizinho não judeu do que qualquer outra coisa. E professor, me deixa só interromper o senhor um segundinho, porque o Jamil Chad aqui tem prioridade absoluta sobre todos nós aqui. Ele hoje tem um assunto que ele vai trazer aqui que é absolutamente está conectado com isso, né, Jamil? Bom dia para você. O professor Michel Guerra está tentando nos explicar aí as relações que unem o movimento neopentecostal, o governo Bolsonaro e há um certo grupo lá do Estado de Israel. Conta para a gente o que você tem para dizer hoje, Jamil, que não é pouca coisa. Vamos lá, sobre a famosa excursão do spray nasal. Vai lá, Jamil, bom dia. Bom dia a todos. Professor Michel, prazer. Eu estava ouvindo essas explicações extremamente interessantes e muito úteis para o meu trabalho aqui. Então, vou querer assistir o resto do programa, viu, Fábio? Só para deixar claro. Mas muito prazer, Jamil. Só para a gente colocar aqui numa perspectiva muito clara o que é que aconteceu. Nós tivemos acesso aos documentos, ou pelo menos as explicações que o Itamaraty deu em relação àquela viagem do Ernesto Araújo no começo de março para Israel. Não só de Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, o deputado Hélio, né? E nessa delegação inteira, só 2 pessoas, vamos dizer assim, do setor técnico, do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia. O resto, né, não eram pessoas que estavam lá indo negociar ciência ou acesso à ciência. Bom, só para também colocar numa perspectiva, foi a bancada do PSOL na Câmara que fez um pedido oficial ao Itamaraty por explicações e para ter acesso aos documentos, inclusive os telegramas. O Itamaraty, então, responde ao PSOL. Nós temos essa resposta, que são 40 páginas, e eles dizem umas coisas absolutamente... eu, pessoalmente, fiquei um pouco chocado até com a cara de pau de dizer de uma forma muito clara o que aconteceu. Primeiro, aquela viagem, entre outras coisas, tinha como objetivo, segundo Eduardo Bolsonaro, e trazer um tal de um spray nasal do Hospital Ishilov, que é
conhecido, que é uma referência, etc. Agora, o que aconteceu? Foram lá com uma minuta de acordo feita, eu tenho essa minuta de acordo, em português e em inglês. Ernesto Araújo assinou, o lado israelense assinou e o Ministério da Saúde não assinou. E aí, ao não ter a assinatura do Ministério da Saúde, o acordo não foi feito. Então, eu perguntei ao Ministério da Saúde por qual motivo vocês não assinaram. Nenhuma resposta já há 2 dias que eu fiz essa pergunta, nenhuma resposta por parte do Ministério da Saúde. É uma explicação que precisa ser dada, porque que não houve essa assinatura. Tem pelo menos 2 opções. A primeira delas é de que o Ministério da Saúde foi mais uma vez negligente. Pode ser. A outra pode ser que o Ministério da Saúde disse, olha, isso aqui não vai a lugar nenhum, não posso assinar uma coisa dessa. Enfim, são hipóteses. O Ministério da Saúde precisa explicar por que é que nós fomos até Israel para fazer uma viagem que, de fato, não trouxe o que eles prometeram que ia ser colocado. Isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Itamaraty colocou como sigilo nos documentos, nos telegramas entre Brasília e a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, um sigilo de 15 anos nos telegramas. A gente só vai saber o que de fato aconteceu nessa viagem por meio dos telegramas em 2036. No ano de 2036. Então, essa é a viagem. O que também chama muito a atenção é que esse sigilo, em alguns dos documentos, ele foi classificado pelo Itamaraty como sigiloso, como secreto, só 1 mês depois da viagem. E aí também a pergunta, por que é que um documento de uma viagem, já com ela encerrada, foi classificado como sigiloso por 15 anos, só depois que a viagem terminou? Então, todas as questões vão ter de, em algum momento, ser colocadas, vão ter de ser, pelo menos, questionadas. Insisto, pode ser que não seja nada, pode ser que seja, olha, estamos lá ali trabalhando, vamos... Agora, por que é que o governo foi até lá, levou um avião da FAB, na verdade, foi levando essa delegação, a viagem, sem contar o avião, insisto, sem contar o avião, a viagem de 2 dias custou quase R$90 mil, insisto, sem contar o avião. Então, tudo isso ainda precisa ser explicado. Enfim, perdão aí por me alongar, Fábio. Imagina, Jamil, o que é isso? Traz informações ótimas para a gente, né, professor? Contando o avião, Fábio, quanto que gastou de combustível para ir e voltar? E mais o pouso. Imagina, algumas centenas de milhares de dólares, porque é um avião caro, mas o prejuízo maior não é nem no campo financeiro, eu acho, né, professor? Eu queria acrescentar 2 questões que talvez ajudem a gente a entender esse cenário todo, Jamil. A primeira o Ichilov, que é o hospital de ponta, absolutamente importante, Israel, em Tel Aviv, etc., ele tinha feito essa pesquisa com 29 pessoas. Na verdade, com 30 pessoas, uma não teve resultado. Ou seja, é uma pesquisa muito inicial, não é? Inclusive, não avançou, né? Agora está esperando uma decisão interna de Israel para saber se avança ou não. E a segunda questão, eles tiveram tempo, Jamil, e talvez aqui seja um furo, eu não sei, para participar de um blog, de um podcast lá, né? Que é um podcast organizado pelo sobrinho, pelo primo do Felipe Martins, que é um cara que se converteu ao judaísmo e hoje está na extrema-direita israelense, participando como colono lá das atividades dessa extrema-direita. Interessante isso também, acho que tem que ser colocado na mesa. Muito obrigado, não sabia dessa. Eu te passo depois o podcast. Espetacular. Olha, deixa eu fazer um negócio. É importante entender por que essa viagem foi feita. É importante. É muito importante. Essa informação é importantíssima, Jamil, porque você vai descobrir o real intuito dessa viagem. Eu concordo com o professor. O Spray, eu tinha inclusive falado com o Arber, eu acho que era um dos diretores do hospital, que dizia, ele era muito claro, não posso dizer que ele funciona e nem que é seguro. Eu estou dizendo que temos uma perspectiva, tem que ser estudado, é uma aposta, mas não posso hoje eu dizer, e achei inclusive o professor Michel muito sério da parte dele, não colocar uma bandeira dizendo encontrei a solução. Não. Encontrei um caminho que eventualmente pode gerar uma solução. Então, muito até conservador no bom sentido, né? Um cientista que diz, olha,
deu certo em 29 pessoas. Vale a pena continuar testando. Só isso. Eu não estou dizendo que eu encontrei a cura e nem o tratamento dessa doença. Então, bastante é muito interessante para entender o Israel imaginário. Eu acho que aqui tem o resumo do Israel imaginário no bolsonarismo. Israel começa uma campanha de vacinação em dezembro do ano passado, né? Em 2 semanas, o número de vacinados aumenta e a doença diminui. Você tem a diminuição gradual de doentes e o aumento gradual de vacinados. Em 1 ano, em 1 ano Israel vai estar livre completamente do vírus, em 6 meses ele consegue começar a abrir a economia. O governo do Brasil vai a Israel para quê? Para um spray que não está nesse processo de estratégia de controle da doença. O que está no controle da doença é a vacina. Ou seja, a Israel imaginária tem pouco a ver com a Israel real. É um divórcio com a realidade. É uma perspectiva ideológica e que impõe aos seguidores de Bolsonaro uma realidade. Perfeito. Professor, olha, eu lamento muito ter que encerrar essa entrevista, porque nós estamos sem tempo, mas eu já vou convidar o senhor para voltar no Tertúlia. Eu vou dedicar uma manhã inteira ao senhor. Assim que o senhor tiver tempo, pode ser segunda-feira, terça-feira. Oi, Floresta, diga. Não, eu gostaria, antes dele sair, pelo amor de Deus, que ele me explique rapidamente o que está ocorrendo na Palestina. O que de fato está ocorrendo. Tá. É muito difícil entender o que está ocorrendo na Palestina. Eu não sei se a gente vai conseguir explicar em tão pouco tempo, mas são 3 ordens distintas de fenômenos distintos. Tá? O primeiro fenômeno tem a ver com uma mobilização social absolutamente importante e relevante contra o despejo de populações palestinas que estavam num bairro formado por refugiados de 48. Não é? Isso tem criado uma movimentação muito forte de mobilização, inclusive de judeus e palestinos contra esse despejo. Isso criou um tensionamento político. O segundo tensionamento político grande é a falta de preparação. O governo Bibi Netanyahu destruiu as instituições de segurança de Israel e possibilitou que a polícia tivesse poucas condições de se programar a contento com o que acontece em Ramadã. E aí tomou decisões absolutamente equivocadas e produziu enfrentamentos em relação à mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita importantíssima para a cultura palestina e muçulmana. Essa foi a segunda etapa. A terceira etapa, quer dizer, a segunda etapa dentro dessa, é que há um movimento de agressão, um movimento de confronto, de enfrentamento entre muçulmanos e judeus religiosos, produzidos no primeiro momento por muçulmanos, não é? Tem aí um elemento de antissemitismo que é novo no conflito palestino-israelense e que criou, por assim dizer, rusgas muito poderosas. Houve a reação da extrema-direita israelense. Começou a haver, durante uma semana, enfrentamentos entre extremistas nas ruas de Jerusalém. Isso é novo, tá? Mas isso aconteceu e é importante. A noção de agressão a judeus religiosos é muito importante na narrativa sionista e acabou produzindo uma reação dos grupos extremistas. O terceiro elemento é que isso tudo causou uma rebelião interna de palestinos, né? E aí, diga-se de passagem, tem um problema de segurança pública em Israel, que há muitas armas ilegais entre a população árabe de Israel. E essa população árabe, insuflada por perspectivas extremistas, começou a atacar judeus. Teve uma reação, né? Isso, na minha opinião, é a parte mais importante. O Hamas, em Gaza, vendo isso tudo acontecer, aproveita esse processo para sequestrar a narrativa e começar a jogar mísseis em Israel. E aí começa o famoso diálogo entre a direita israelense e o Hamas, que impede qualquer mudança efetiva no conflito palestino-israelense. O Hamas dialoga muito bem com Bibi Netanyahu. Quando o Bibi está à beira de ser expulso do poder, o Hamas resolve com uma guerra que pode colocar tudo a perder na perspectiva do Hamas, mas tudo a ganhar na perspectiva de sua manutenção no poder. Professor, super obrigado. Jamil, se você quiser ficar, tem uma entrevista ótima agora também. O senhor já está convidado. A Bruna vai entrar em contato com o senhor hoje para remarcar uma entrevista grande com o senhor no Tertúlia, tá bom? Semana que vem. Comigo. Obrigado. Um abraço, professor. Obrigado, viu? Tchau.